Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria Rosa, lá da Escola Aldo Bonde. Estarei aqui essa semana com vocês para nossas aulas de língua portuguesa. Vamos lá, então? O objetivo da nossa aula de hoje será conhecer os elementos que constroem uma narrativa. O que será uma narrativa? Bom, para começarmos a aula de hoje, eu vou convidar a professora Rúbia para contar para vocês uma história, certo? Vamos ouvir? Olá, crianças! Eu me chamo professora Rúbia e hoje eu vim contar uma história para vocês. O nome da nossa história é A Vaca que Botou um Ovo. Ilustrações de Russell Ayton e o texto de Andy Cutwell, da editora Richmond. Vamos lá? Era uma vez uma vaca chamada Mimosa. Esta vaquinha estava muito triste, até que a sua amiga galinha resolveu perguntar o motivo da sua tristeza. Ei, Mimosa, por que você está triste? Disse a galinha. Mimosa então respondeu: eu não sei andar de bicicleta e nem virar cambalhota como as outras vaquinhas. Naquela tarde, as galinhas voltaram para o galinheiro e bolaram uma ideia. Cococó, cococó, a noite inteira, até que no outro dia, Mimosa levou um susto. Um ovo! Eu botei um ovo! O ovo era branco e cheio de pintinhas, igual a vaquinha Mimosa. Então vieram as galinhas para dar os parabéns para Mimosa. As outras vacas não engoliram a ideia de que Mimosa havia botado um ovo. O fazendeiro até disse: por Deus, Mimosa botou um ovo. Então as vacas decidiram ir tirar satisfação com a vaquinha. Vacas não botam ovos. Quem botam ovos são as galinhas. Mimosa disse: não, este ovo é meu. Então as vaquinhas disseram: prove. Mimosa cuidou do ovo por dias e dias, até que um dia, creque, o ovo se abriu e lá de dentro saiu um pintinho todo amarelinho. As vacas tornaram a dizer: viu, quem bota ovo são as galinhas. Então o pintinho olhou para a Mimosa e disse: mu! A vaquinha Mimosa abraçou o seu filho e disse: é uma vaca. Mimosa deu o nome de seu filho de Daisy e viveu feliz para sempre com ele na fazenda. Fim. Olá, crianças, gostaram da história? Que bom, né? A professora Rúbia contou então essa história bem legal para vocês. E ela contou a história. Quando ela contou a história, surgiu um elemento aí chamado narrativa. Vocês sabem o que é narrativa? Então, o que é uma narrativa? Eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho na prática o que é uma narrativa antes da gente começar a nossa aula, certo? Vamos lá? Então, crianças, vocês sabem que nós, durante todo o ano, né, lá na escola também, a gente sempre trabalha com os gêneros textuais, certo? Então, o que é o gênero textual? O gênero textual, ele tem a função social de fazer alguma coisa, ele tem um objetivo. Cada gênero textual tem o seu objetivo próprio, né? Uma receita, um conto, né? Uma informação. Então, eu vou tentar fazer que vocês entendam assim, de maneira prática, aqui com uma dinâmica, qual é a diferença de um gênero textual e de uma narrativa. Será que tem diferença, gente? Vamos ver? Então, essa sacolinha aqui, ela vai representar o gênero textual. Lembra que eu falei que o gênero textual tem a função social de levar algum tipo de texto a alguém? Vocês lembram de algum gênero textual? São muitos que a gente aprendeu são muitos que a gente viu esse ano. Só comigo, com a professora Maria Rosa aqui, a gente já viu carta, a gente já viu reportagem, já viu verbete, já viu tirinhas. São muitos os gêneros textuais, não são? Mas existem muitos outros, né, que a gente aprendeu e vai estar aprendendo sempre durante a nossa vida. Então, vamos lá para exemplificar tudo isso. Então,
Os gêneros textuais são vários, né? Existem lá, por exemplo, a canção, né? A receita. Que mais? Quem lembra de algum outro gênero textual? A fábula, certo? As fábulas. Ó, o verbete, lembra? Eu mesma trabalhei verbete aqui com vocês nas nossas aulas. A notícia, cada um com sua finalidade e seu objetivo. Olha, um bem atual, o e-mail que trabalhamos também nas nossas aulas. O conto, que é muito legal. Tirinhas. As tirinhas. O que mais será? Tem muito gênero textual, né? Então, vamos lá. Vamos mais um. Resumo. Quando eu leio uma história e quero fazer um resumo, legal, né? Poemas. Vou colocar aqui embaixo isso. Poema. Certo? Quando a mãe vai dar um remédio lá na casa para vocês, o que ela precisa ler? A bula do remédio. Então, esses são só alguns exemplos de gênero textual, certo? Então, o gênero textual tem essa função que eu falei e eles são somente alguns, esses são só alguns exemplos, existem muitos mais. O que eu quero falar para vocês? Então, gênero textual é esses que eu falei. E o que é uma narrativa? Narrativa é a estrutura do gênero. Ele pode estar num conto, ele pode estar no romance, na novela. Então, cada gênero textual tem uma estrutura. E essa estrutura se divide em algumas coisas que a gente não vai aprender hoje, mas eu vou citar para vocês terem a ideia do que é. Por exemplo, existem textos que são argumentativos. A gente chama de argumentação. Ele está dentro dos gêneros textuais. Então, eu vou colocar aqui, ó, certo? Existe também uma estrutura chamada injunção, que ela também está lá dentro dos nossos gêneros textuais, certo? A exposição. Quando um texto é expositivo, ele também está lá dentro de alguns gêneros textuais, certo? Também nós temos a dissertação. A dissertação também, um dia vocês vão estar fazendo dissertação, né? Mas hoje não, hoje é só para vocês conhecerem. Está lá dentro dos nossos gêneros textuais também. A descrição também está lá dentro dos nossos gêneros textuais, certo, gente? Entendido? E a nossa querida narração, que estaremos trabalhando nessas aulas durante essa semana, que é o nosso foco das nossas aulas. Então, a narração. E a narração está onde também? Lá dentro da estrutura dos nossos gêneros textuais. Eu espero, crianças, que com essa dinâmica vocês tenham entendido que dentro dos nossos gêneros textuais, tanto faz se eles são receita, bula, conto, fábula, lá dentro tem uma estrutura própria. E essa semana nós estaremos trabalhando uma dessas estruturas, certo? A narração, ok? E a gente viu lá no nosso início da nossa aula com a professora Rúbia, ela contou uma história para vocês, lembram? Então, quando alguém conta alguma coisa, ela está narrando. Quem era a nossa narradora daquela história? A professora Rúbia, certo? Vamos avançar um pouquinho na nossa aula? Então, o que é uma narrativa? Espero que vocês tenham entendido, né? Uma narrativa. Então, sobre a narrativa. Narrar é contar uma história, real ou fictícia, e apresenta uma sequência de acontecimentos. A narração pode ter foco narrativo em primeira ou terceira pessoa. Na primeira pessoa, você conta algo que viveu. Na terceira pessoa, você conta algo sobre alguém. Quem conta ou relata algo é chamado de narrador.
como eu comentei com vocês, na nossa história de hoje, a professora Rúbia foi a nossa narradora, certo? E ela estava lá dentro da história, gente? Ela estava... Não, ela estava só narrando um fato que aconteceu lá na fazenda, né? Com os animais, lá com a vaca, né? Com a galinha. Então, ela era uma narradora daqueles fatos. Então, eu acho que vocês começaram a entender o que é uma narração, né? Narração é contar algo, seja de verdade ou seja fictício. Antigamente as pessoas falavam assim, eu vou contar um caos para vocês. Às vezes a gente fala assim, vou te contar um babado. Então, tudo isso é uma narrativa. Então, lembra que eu contei para vocês da história das cartas, da evolução? Então, antigamente essas narrativas, elas aconteciam de modo oral, certo? Passavam de geração em geração de maneira oral. Com o passar do tempo, essa narrativa foi melhorando, né? A escrita foi acontecendo, outros recursos, e a partir daí começamos a registrar as nossas narrativas, essas coisas que a gente conta, né? Tanto se for uma história quanto se for uma informação. Então isso está no papel agora, está nos livros, está ali presente na nossa escrita. E é isso que a gente vai estar conversando agora, né? Como essa estruturação acontece nos nossos textos, né? Porque eu não só, às vezes eu narro oralmente, mas às vezes eu vou registrar essa narração, né? Um livro de história é uma narração de uma história. Então, uma informação lá no jornal, né? Vai estar... Então, por isso a gente precisa conhecer a estrutura da narração. E é isso que a gente vai estar fazendo nessas nossas aulas, certo, crianças? Vamos lá. Então, como eu comentei, o narrador pode estar na primeira ou ele pode narrar na primeira ou na terceira pessoa. Vamos ver os tipos de personagem. O primeiro lá, narrador personagem. Quando a história ou fato é narrado em primeira pessoa, então o narrador participa da história. Eu coloquei ali um exemplo para vocês. Gabriela e eu vivemos uma grande aventura. Então, eu estava na aventura. Por exemplo, eu e a Gabriela fomos ao shopping, fomos passear, fizemos várias coisas. Então, eu participei daquela aventura, convivi ali com a Gabriela. Então, eu estava lá na história. Então, é um narrador personagem que a gente fala, certo? Narrador observador. É o narrador, vamos ler lá? A história, o fato é narrado em terceira pessoa. Esse tipo de narrador conhece os fatos, porém não participa da ação. Claro que para você narrar alguma coisa, você precisa conhecer os fatos. Então, o narrador conhece todos os fatos daquilo que ele vai contar, seja informação, seja história, verdade ou, né, fictícia, ele relata, ele não faz parte daquela ação. Um exemplo disso ali, ó, eu usei o mesmo exemplo de cima. Gabriela viveu uma grande aventura. Então, na primeira frase, eu estava lá junto com a Gabriela, então eu estava participando daquela ação. Na segunda, a Gabriela viveu essa grande aventura, só ela. Então, conseguiram perceber a diferença do narrador personagem para o narrador observador? Certo? Vamos ver, gente, se vocês conseguiram? Vamos para a frente? Então, vamos lá, vamos ler a segunda questão lá, o segundo trecho da história. As pessoas grandes me aconselharam a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e dedicar-me de preferência à geografia, à história, ao cálculo, à gramática. Foi assim que abandonei aos 6 anos uma esplêndida carreira de pintor. Então, um trechinho tirado lá da história do Pequeno Príncipe, né? Que legal essa história, né? Muito, muito legal. E quem que tá falando? O narrador nesse trecho da história é quem será? O próprio Pequeno Príncipe. Ele começa a contar que ele abandonou a carreira dele uma carreira promissora, que ele fala ali, né? De pintor aos 6 anos de idade. Então, ou seja, ele está presente
história que ele está contando. Ele está contando um fato que aconteceu com ele, né? Então, esse narrador é só observador ou ele é um narrador personagem? O que vocês acham? Marque lá a questão que vocês acham correta. Ok? Então, nesse trecho, o narrador é um personagem, né? O Pequeno Príncipe faz parte daquele trecho lá da história, certo? Vamos para a próxima? A mãe disse a Chapeuzinho que precisava que ela levasse uma cesta de pães e doce para sua avó. Então, um trecho da história Chapeuzinho Vermelho, uma história bem conhecida de vocês também, né? E nessa história, o narrador é um personagem da história? O narrador só observa? Então, para eu saber isso, eu tenho que ler ali e, né, tentar pensar nisso. Então, a Chapeuzinho, quem será que estava narrando? Não, a Chapeuzinho não estava narrando. Era um narrador e ele não estava na história. Então, nesse caso, o narrador é observador, certo? Quem marcou essa questão aqui no narrador observador também acertou. Vamos lá para um último trechinho de uma história. Quando acordei hoje de manhã, eu sabia quem eu era, mas acho que já mudei muitas vezes desde então. Da Alice no País das Maravilhas. Quem está falando nesse trecho da história? É o narrador? É a Alice, né? Que ela narra a própria história dela, né? Que ela, desde quando ela acordou hoje de manhã, eu sabia quem eu era, mas acho que já mudei muitas vezes então. Alice no País. Então a Alice própria estava narrando aquele trecho. Então o narrador é observador ou é o narrador personagem? Então vocês têm que ler e observar isso. Vamos marcar lá? Então, quem marcou narrador personagem acertou, porque ela própria estava narrando um fato que aconteceu, né, com ela ali, que ela não sabia quem ela era, quando ela acordou de manhã cedo, tal. Então, a Alice estava presente naquele trecho ali que eu li, certo? Então, eu acho que vocês com essa atividade conseguiram visualizar melhor, né? Narrador personagem e narrador observador. Então, em primeira e em terceira pessoa. Quando o personagem não está e quando o personagem está presente na história. Certo, crianças? Então, como eu falei para vocês, né, a narrativa ela está dentro dos textos e cada gênero textual tem, né, no caso que nós estamos trabalhando hoje é a narrativa e essa narrativa ela também tem elementos, né, para organizar essa narrativa, certo? E a gente vai estar vendo agora os elementos da narrativa. Acabamos de ver lá um dos elementos da narrativa, o primeiro elemento que eu coloquei ali é o narrador, que a gente acabou de ver lá. Então a gente estudou o observador e o personagem, mas existe mais um tipo de narrador, né? O onisciente, que vocês pra frente vocês irão aprender. Agora não é nosso objetivo da nossa aula de hoje trabalhar com ele, mas para vocês já saberem que existe, então tem o narrador observador, o narrador o personagem e o narrador onisciente, certo? Vamos para o próximo elemento da narrativa. O enredo é a história contada na ordem que foi acontecendo os fatos. Então, existe uma ordem, né? Eu não posso atropelar lá a ordem desses fatos. Então, esses fatos, a sequência, a ordem que vai sendo contada, nós chamamos de enredo, certo? Então, a história tem um enredo, essa sequência, como vai acontecendo os fatos. Próximo elemento, personagem. São aqueles que compõem a narrativa. Também existem vários tipos de personagens, né? Mas o que importa agora para nós é que eles são os que compõem a narrativa. Lá no caso lá do Pequeno Príncipe tinha a raposa, tinha o Pequeno Príncipe, lá na Alice tinha vários personagens, na Chapeuzinho Vermelho que a gente citou também. Na Cinderela, nesse trecho que a gente leu, tinha o pai, tinha ela, certo? Então os personagens são aqueles que compõem a narrativa. Os personagens estão lá. O tempo.
O tempo são elementos de marcação de tempo, né? Como meses, anos, estações, para a gente conseguir entender bem um texto, né? Quanto mais organizado ele estiver, mais a gente vai conseguir entender. Então, se a gente coloca lá o tempo, os meses, depende do que eu vou escrever, isso vai facilitar que a pessoa se localize, entenda em que tempo isso está passando. Ah, era no passado, era no futuro, era no presente, era de manhã, à tarde, à noite. Então, ontem eu fiz isso. Então, esse tempo ajuda a entendermos melhor a nossa narrativa, nosso texto. E nosso último elemento aqui da narrativa, o espaço. O local onde se passa a história. Pode ser numa floresta, pode ser lá no supermercado, pode ser lá no shopping, pode ser na minha imaginação. Então, o espaço onde acontece essa narrativa, esse texto está acontecendo aonde? Essas ações acontecerão aonde? O espaço que eu estou falando, então, é onde se passa a narrativa. Certo? Então, esses são os 5 elementos do nosso estudo de hoje, da narrativa. E para nós colocarmos isso em prática e entendermos melhor, vamos realizar a leitura de um conto chamado Encurtando o Caminho. Depois eu vou contar para vocês quem escreveu esse conto aqui. Ele é muito legal. E ele está no livro que tem mais, fora ele, tem mais 6 contos. Que o pai da autora, quando ela era pequena, contava para ela alguns causos. Ela resolveu fazer esse livro em homenagem ao pai, os causos que o pai contava para ela. Você veja, lembra que eu contei que um causo, uma história, tudo é uma narrativa? Então, ela aproveitou os causos que ela conheceu na infância e colocou todos eles num livro, certo? Encurtando o caminho. Vamos ver nosso conto aqui? Tia Maria, quando criança, se atrasou na saída da escola. E na hora que foi voltar para casa, já começava a escurecer. Viu outra menina passando pelo cemitério e resolveu cortar, fazendo o mesmo trajeto que ela. A tia Maria entrou no cemitério. O que será que vai acontecer no nosso conto? Vocês observaram, né, quantos elementos da narrativa que a professora falou lá? Então, a tia Maria. Nossa, vamos continuar nossa história para ver o que aconteceu? Tratou de apressar o passo até alcançá-la e se explicou. Andar sozinha no cemitério me dá um frio na barriga. Será que você se importa se nós formos juntas? Claro que não. Eu entendo você, respondeu a outra. Quando eu estava viva, sentia exatamente a mesma coisa. Nossa, gostaram da história? Então, veja, esse é um conto, né? Um conto de suspense, né? Quem escreveu foi a Ângela Lago e ele está lá no 7 histórias para sacudir o esqueleto. A editora é Companhia das Letrinhas. Esse livro foi editado em 2002. Então, que nem eu falei para vocês, 7 histórias para sacudir o esqueleto, tem mais 6 contos assim, de suspense, se vocês quiserem. Lá na escola de vocês tem esse livro. Vocês, o ano que vem, quando a gente voltar para as aulas, se vocês quiserem ver, tem mais 6. Ou procurar, né, na internet, de repente. Então, como eu falei para vocês, a Ângela Lago, quando era pequena, o pai dela contava as histórias para ela, os causos. Eu lembro quando era pequena, adorava escutar lá minha avó, meu avô contar um caos, né? Então, narração é isso, contar ou relatar alguma coisa. Não importa se é de verdade, não é. Que nem nessa história aqui, a tia Maria era a tia lá, né, segundo a autora, seria a tia da Ângela, né? Mas será que aconteceu isso mesmo? Será que ela entrou no cemitério? Será que ela conversou com a menina? Não sabemos, mas foi um caos que alguém contou para ela. E para a gente ver se entendemos direito aqui essa história de narrativa, a professora vai com vocês preencher essa atividade aqui, que também está lá no material.
certo? Então, atividade com os elementos da narrativa. Quais são eles mesmos? Então, narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. E qual a história a gente vai analisar? História analisada, Encurtando o Caminho. Essa que eu acabei de ler, da Ângela Lago. E daí eu vou responder aqui desse lado as seguintes perguntas. Qual é o personagem? Quem são os personagens? Quais os principais acontecimentos lá do nosso enredo, do nosso conto? Quanto tempo a história parece representar? Há marcas de passagem de tempo? Será que eu consigo observar isso no texto? Vocês conseguiram na nossa leitura? E o texto também está lá no material. Vocês podem ler e reler essa história lá no material. O que sabemos sobre os passos que as ações são realizadas? Então vamos preencher junto lá. Pega lá o material, o lápis e a borracha e vamos preencher. Então, na nossa história Encurtando o Caminho, o narrador estava presente lá? O narrador participou da ação? Sim? Não. Acho que não, né? Então, alguém estava narrando. Então, o nosso narrador, ele era observador. Isso mesmo, quem mais escreveu lá observador acertou. Porque quem estava narrando, no caso ali, contando a história, era a Ângela Lago. Ela não estava lá na história. O pai dela contou sobre a tia. Então, ela não estava lá. Então, o narrador, observador. E quem eram os personagens do nosso conto? A tia Maria e a menina que conversou com ela lá, né? Então esse estava bem fácil, não tinha muitos personagens na nossa história, né? Porque o narrador só contava o que aconteceu com a tia Maria e a menina lá na saída da escola. O enredo, quais os principais acontecimentos? Então tem vários acontecimentos lá na nossa história, né? No nosso conto. Porém, vamos citar aqui alguns os principais acontecimentos lá do nosso conto. Então, o que aconteceu lá primeiro? Começou toda a história por quê? Porque a tia Maria se atrasou. Então, a tia Maria ter se atrasado é um acontecimento. Encontrar a outra menina, entrar no cemitério, ela falar para seguirem juntos. Existem mais alguns lá, né, acontecimentos. Porém, eu coloquei aqui esses 4, se vocês quiserem colocar mais alguns, que vocês acham importante também, pode acrescentar lá. Mas a princípio esses aqui já está bom, certo? Então, enredo é aquelas ações que acontecem em sequência no meu texto, dentro da minha, né, na minha narrativa ali. Então eu coloquei esses 4 acontecimentos ali. A tia Maria ter se atrasado, encontrar a outra menina, entrar no cemitério e ela falar para seguirem juntas. Vamos lá para o próximo elemento da nossa narrativa. O tempo. Qual a pergunta que eu faço para responder essa questão? Quanto tempo a história parece representar? Essa história é longa, ela falou assim sobre muitos dias da vida da tia Maria, falou sobre a infância, sobre a juventude. Não, né? Ela falou sobre um momento específico, né? Aquele dia que a tia Maria se atrasou ali. Então, mas a autora, quando a autora fala, ela estava acontecendo naquele momento a história? Será que estava acontecendo na hora que ela estava falando? Não, né? Então, como que eu sei isso? Quando a tia Maria era criança. Então, quando que aconteceu isso? No meu presente? No meu futuro? Não, aconteceu lá no passado. E há marcas de passagem de tempo nesse texto? Vamos ver lá? Então, a nossa história aconteceu quando? No passado. Como eu sei isso? Porque fala quando tia Maria era criança. Então, aconteceu no passado, já tinha acontecido. E naquele momento da história, ela cita ali que aconteceu no finalzinho do dia, ali quando já ia escurecendo, né? Então, eu consigo observar que a história aconteceu no passado e no finalzinho da tarde também, certo? E são esses alguns elementos que eu consigo saber em que tempo a narrativa aconteceu. Vamos para o próximo lá? Espaço. Nosso último elemento aqui da nossa narrativa, espaço. O que sabemos
sobre os espaços em que são realizadas as ações. Aonde que foi realizadas as ações? Então, as ações foi numa loja, foi lá dentro foi na rua. Então, vamos ver. Esses espaços utilizados, então, foi o que falamos na história? Que era o trajeto, eu coloquei aqui casa, não aconteceu na casa, mas no trajeto da casa e a escola. Então, esse espaço da nossa história é nesse trajeto. Casa, escola, escola, casa. O que aconteceu? Que ela se atrasou. Então, aí eu já consigo ter uma noção de tempo. Não foi assim um mês que durou a história, não foi uma semana inteira. Foi nesse espaço do trajeto da casa para a escola. E também lá no cemitério, né? Quando tudo aconteceu, ela atravessou o cemitério com a menina que ela encontrou e ali por diante. Certo? Então, com essa atividade, eu acho que vocês conseguiram, né, observar bem esses elementos da narrativa, né? Narrador, personagem, tempo, espaço e enredo. No nosso texto que vimos hoje, era um conto, né? Um conto de suspense lá, que se fazia durante o enredo, fazia todo aquele suspense para saber o que aconteceu com a tia Maria naquela passagem dela ali no cemitério, né? Na verdade, não apareceu, né, nenhum monstro, nenhum fantasma, mas o texto sugeria que aconteceu alguma coisa, né? E um texto narrativo é isso que acontece, uma sequência de fatos ali no enredo, né, que vai gerar a nossa história. A tia Maria ali da história era a nossa personagem, né? E ela foi contada por um narrador observador, que foi nossa autora lá do livro, a Ângela Lago, certo? Então a narrativa é isso, ela está presente dentro de vários gêneros textuais, como conto, romance, novela e alguns outros. Mas hoje o que eu trouxe para vocês aqui, a nossa história era um conto. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conto de hoje, de suspense, e também sugiro que vocês leiam os outros que são bem interessantes. Tem mais 6 lá nesse livro, Sacudindo o Esqueleto, que é bem legal, tá? Joia? Então, eu espero vocês na quarta-feira para nossa próxima aula. Se cuidem, né? Estudem bastante, que está quase acabando o nosso ano. Falta só um pouquinho, então vamos caprichar, né? Leiam lá o texto de novo. Procure esses elementos que a professora contou para vocês, esses 5 elementos da narrativa. E até quarta-feira, certo, crianças? Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olá também a vocês, né, nossos alunos aí da Educação de Jovens e Adultos aqui da nossa cidade. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Ana Li. Meus amores, e hoje? O que a gente vai ver na aula de hoje? Vamos para o nosso objetivo? O objetivo da aula de hoje, então, é trabalhar com temperatura, né? Reconhecer o grau Celsius como unidade de temperatura para ler temperatura em termômetros analógicos. Bem, mas para a gente iniciar a nossa aula, a professora trouxe uma imagem. Eu quero que vocês fiquem observando bem essa imagem que vai aparecer para vocês. Vamos lá? Você já viu essa imagem acontecendo em algum lugar nos dias de hoje? Presta bem atenção. Olha aí essa imagem, vê se você já notou, já viu em alguma situação dos teus dias de hoje essa imagem em algum lugar. Já? Onde você viu? Muito bem, nos lugares públicos, né? Onde a gente precisa entrar, onde tem grande movimentação de pessoas. É isso mesmo. Então vejam, quando a gente hoje, né, nos nossos dias de hoje, devido a esse problema, né, que nós estamos enfrentando aí com o coronavírus, nos lugares onde tem grande circulação de pessoas, eles, antes da gente entrar, a gente tem a aferição da nossa temperatura. Isso mesmo, eles vão conferir como está a nossa temperatura, ou seja, qual é a temperatura do nosso corpo, para que a gente possa entrar, né, nesse lugar. Se a nossa temperatura estiver um pouquinho mais elevada do que o normal, isso significa que a gente está com febre. Aí é dado, né, tomadas providências em relação a essa nossa temperatura. Por exemplo, a gente vai para o médico, né? Vai ser chamado, né, o médico para nos averiguar.
Dentro dessa situação ainda da imagem que nós trouxemos para vocês, tem uma situação assim, problema que a professora trouxe para a gente fazer um pouquinho de raciocínio. A gente vai pensar um pouquinho em relação a isso, tá bom? Então vamos lá com a professora acompanhar? Então ali está uma situação, ó. Lucas precisava comprar alguns ingredientes para sua mãe fazer um bolo. Para isso ele foi até o supermercado do seu bairro. Ao chegar na porta, ele foi submetido à aferição de sua temperatura, ou seja, foi conferida a temperatura do corpo do Lucas. No visor daquele termômetro, né, que foi utilizado, apareceu um número que revelou que Lucas estava com febre alta. Qual pode ter sido o número que apareceu no termômetro, aquele que o termômetro registrou? Bem, essa é uma pergunta que a professora trouxe para a gente responder na aula de hoje, né? Qual será a temperatura dada como febre alta? Quando a gente está com febre alta, qual será a temperatura que é essa? A gente vai observar hoje e vamos responder depois essa pergunta. Agora, para a gente aferir, né, ou para a gente fazer a medida da temperatura de um corpo, né, pode ser de um corpo humano, né, pode ser do corpo de um animal também, porque os veterinários também fazem assim a verificação da temperatura do corpo de alguns bichinhos quando eles estão lá no consultório deles. Muito bem. Mas a gente não tira a temperatura só do corpo, a gente tira a temperatura do ambiente onde a gente vive, né? A gente pode tirar a temperatura de uma água, quando a mamãe, por exemplo, vai dar banho no bebê, pode-se pôr um termômetro específico dentro da água para ver se a temperatura está acessível para dar banho. A gente pode medir, por exemplo, a temperatura de um pedaço de carne, por exemplo, que está lá no açougue, né? Tem um refrigerador que marca a temperatura onde deixa todas aquelas carnes, né, resfriadas. Então, a gente tem vários tipos de termômetros. E hoje a professora trouxe alguns em forma de desenho para a gente verificar e conhecer, tá bom? Então, vamos ver aí com a professora. Então, observem aí. Nós temos aí 5 termômetros. Vocês estão observando os 5 termômetros que estão aí? Então, esses 5 termômetros, cada um deles serve para alguma coisa diferente, né? Então, nós temos termômetros aí digitais e analógicos. O primeiro e o segundo são digitais, né? O primeiro é para a aferição de temperatura de objetos de massa, né? Alguns tipos de massa, inclusive a própria carne. O segundo termômetro, ele é um termômetro para medir a temperatura do corpo, né? A gente coloca esse termômetro geralmente nas axilas, né? E ali é verificada a temperatura. O último termômetro também é para verificar a temperatura do corpo, só que ele é aquele termômetro digital e infravermelho porque ele pega a distância, não precisa encostar na pele da pessoa, né? Para aferir a temperatura, ou seja, para verificar a temperatura, tá bom? Então esse é o que a gente usa aí de vez em quando vocês veem em alguns supermercados ou até mesmo nos shoppings, né? Quando a gente vai entrar, eles verificam a temperatura da gente usando esses tipos de termômetros. Os dois ali do meio são analógicos. Por quê? Porque eles dependem, né, de um líquido, que esse líquido, quando ele sofre uma alteração de temperatura, ele sobe por um tubo, né, dentro daquela estrutura ali, né? E cada pedacinho daqueles risquinhos que vocês estão vendo tem um valor, né, um número que vale dependendo da unidade que é usada para medir a temperatura, aqueles risquinhos vão representar então essas unidades. Alguns, né, por exemplo, aquele que está aparecendo ali para vocês, ao lado do termômetro digital que a gente usa aí nos supermercados, é um termômetro de ambiente, onde a gente coloca assim, geralmente na parede, né, a gente verifica a temperatura daquele ambiente onde está colocado o termômetro. E o que está do lado dele é um termômetro também de temperatura de corpo, né? Só que ele é analógico. Ele era muito usado antigamente, né? Então, veja, nós tivemos aí alguns termômetros. Esses termômetros que a professora trouxe para vocês, cada um serve para um ambiente, serve para algum objeto, né? Eles são diferentes, usados em diferentes situações. E agora a gente vai focar, a gente vai puxar o nosso olhar agora para o termômetro da temperatura corporal. Tá? A professora trouxe ainda mais uma imagem aí para vocês verificarem. Então nós temos aí, ó, 2 tipos de termômetro, o de cima analógico, o de baixo o digital. Em cima
termômetro analógico que está na parte de cima, ele está marcando uma temperatura. Olhem bem ali os risquinhos que ele está mostrando, né? Ele está mostrando ali alguns risquinhos e depois do número 36 ele parou numa certa altura. Estão vendo ali onde ele parou? Depois do 36, aonde é que ele está? Contem lá os risquinhos que aparecem depois do 36. Conseguiram? Que número que está ali então nos risquinhos depois do 36? Isso, é 6 risquinhos. Por isso que embaixo o termômetro digital está mostrando 36,6. Esse ponto que está aí no digital, ele significa vírgula, tá? Então são 36 graus, 6. Tá? Então esse daí é o registro daquele termômetro que dá de cima. Os dois estão marcando exatamente a mesma temperatura, tá? Tanto no analógico quanto no digital. Então agora a professora trouxe aqui na nossa mesa um desenho, né, uma imagem ampliada desse termômetro que apareceu aí na TV para vocês, do analógico, para a gente observar bem de pertinho esses risquinhos que eu falei para vocês, tá bom? Então vamos olhar aqui, ó. A professora trouxe aqui, ó, um termômetro um pouquinho maior, né? Ele está ampliado, é uma imagem ampliada. Aqui eu coloquei dentro do bulbo dele, dentro desse risquinho, um canudo vermelho para a gente mexer com ele, tá? Ele vai subir e vai descer, daqui a pouquinho vocês vão ver. Então verifique aqui, ó. Quando a professora colocou lá 36 para contar depois quantos risquinhos, vejam lá, eu vou subindo devagarinho aqui para vocês verem, ó. Subi um risquinho, ó, aí eu vou subir mais um risquinho, tá vendo que o meu canudo está andando? Ó, mais um risquinho, mais um, mais um, mais um, mais outro, mais outro. Vamos parar por aqui, ó. Veja, como que a professora vai ler? A gente vai ler o número que era inteiro antes. Quem que estava inteiro antes? O 36, ó, 36. Agora a gente vai contar quantos risquinhos que são os décimos, né? Décimos dos graus. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele parou no 8. Significa o quê? Como que a gente faz a leitura? 36, que é o inteiro, né? Que tá aqui, ó. Esse aqui é o inteiro, né? E depois do inteiro andou 8 risquinhos. Então ele andou mais 0,8. Então, nesse caso, eu tenho a temperatura registrada em 36,8, né? Então, olha, a professora vai tirar agora o dedo aqui da frente para mostrar o registro do termômetro como um todo. Então, lá, ele parou exatamente aqui, ó, tá vendo? Ele tá se mexendo ali para vocês verem, no 8. Então, vejam, essa é a leitura que a gente faz do termômetro quando a gente vai averiguar a temperatura do corpo, né, do nosso corpo, principalmente, né, ou quando a mamãe vai verificar a temperatura do nosso corpo. Esse termômetro que a professora mostrou é o analógico. A gente vai aprender a ler, né, a temperatura nesse termômetro, porque naquele outro, no visor, ele já tá lá marcado, né, 37,6, 38,5, então ele já te dá o número. E nesse aqui a gente faz a leitura olhando, observando os risquinhos. Então cada risquinho desse vale 0,1, né? Então quando a gente está no 36 é o inteiro. Daí o próximo risquinho é 36,1. Por que não é o 0,1, professora? Você acabou de falar que é 0,1. É porque agora o inteiro é 36. Se fosse lá na temperatura 0, aí seria 0,1. Mas como eu estou na temperatura 36, depois do 36 é o 36,1. Então esse é o registro, né, da temperatura daquele. E como é que a gente escreve esse número, professora? Então, no caso ali, a professora parou no 37,6. Então, a professora vai escrever aqui, ó. Ó. 37,6. É assim que a gente registra o número da temperatura. Essa bolinha de cima é só uma bolinha mesmo, viu? Não tem pontinho, não tem risquinho embaixo. É apenas o símbolo do grau, né? O símbolo do grau a gente usa uma bolinha assim bem pequenininha na altura, né? Aqui da direita superior do número, ok? Então vocês estão observando essa bolinha aqui
na direita superior aqui do número que foi registrado. Por que não tem risquinho, professor, e não tem pinguinho embaixo desse? Como eu falei, porque ele é o símbolo do grau. Se eu colocar um risquinho, um pinguinho embaixo, ele deixa de ser o registro do grau. Ele vai ser a representação dos números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, 36º, né? E nesse caso a gente não quer registro de números, né, ordinais. Nós estamos falando de graus e o graus, o símbolo é aquela bolinha, ok? Então fica aí para vocês o registro desse número. E agora, para a gente exercitar, a professora trouxe um jogo. Um jogo, né? Um jogo para a gente fazer aí a nossa fixação dessa leitura do termômetro, né? A leitura da temperatura do corpo de alguém em relação à nossa medida que a gente usou o instrumento do termômetro. Só que a professora trouxe aqui, né, nossos coleguinhas, a Ive e o nosso amigo Edu, e eles vão nos ajudar a desenvolver aqui a nossa brincadeira, né, o nosso jogo. E esse jogo a professora inventou para nossa aula, mas para a gente jogar, vocês vão ter que conhecer as regras, né, ou pelo menos conhecer como é que se desenvolve. Então vamos ver aí na nossa telinha? Então o nome do jogo é Sobe e Desce na Temperatura. Então vamos ver lá, nós temos 2 jogadores, cada um com seus termômetros. Cada um coloca seu marcador na temperatura 36 graus e depois joga o dado na temperatura, né, e o dado da temperatura e o dado numérico. O dado da temperatura vai registrar 2 coisas. Se sair gelo, significa que ele deve descer, ou seja, descer a sua temperatura. Se sair fogo, significa que tem que subir, né, na escala do termômetro a temperatura dele. O dado numérico vai dizer quanto que ele deve subir ou quanto que ele deve descer. Quando a temperatura baixar de 35 ou subir acima de 37,5, cada um dos jogadores, né, ele pode pedir consulta médica. Isso mesmo, consulta médica. E vai lá no doutor Saúde, no consultório do doutor Saúde, pedir essa consulta médica para poder receber o seu remédio, a sua receita. Quando o médico, né, der o remédio, né, para essa situação, ele vai pegar, vai tomar o remédio e atrás da figura do remédio vai estar escrito o que tem que fazer, a orientação. Então ele vai pegar e vai tomar o remédio e vai cumprir essa orientação. Depois, né, ele vai, depois de cumprir essa orientação, ele vai então mexer com com os seus marcadores. O objetivo do jogo é chegar ao final do jogo dentro da faixa de temperatura normal, que é entre 36 e 37,5. Quem cumprir este objetivo ganha o jogo. Se tiver empate no final do jogo, significa que a gente vai ter que desempatar. Como que a gente vai desempatar? A gente vai desempatar jogando mais uma vez, mais uma única vez. E aí aquele que descer ou que subir, mas que ficar mais próximo da faixa da temperatura normal é que vai vencer o jogo. Então tá aí a regra escrita, mas a gente só vai poder aprender mexendo, jogando, né, brincando. Então a professora tá aqui, ó. A professora trouxe aqui um tabuleiro grande, né? Ele ficou grande para vocês poderem visualizar um pouco melhor aí na TV de vocês. E em cima dele a professora está colocando canudinhos, né? Esses canudos aqui que a professora improvisou para simbolizar esse líquido vermelho subindo, tá? Esse canudo vai ficar numa certa marcação, daqui a pouquinho vocês vão ver. Aqui estão os dados, né, numéricos, que a gente pode usar um ou outro, né? A professora colocou 2 porque tem um que vai também até o 10, né? Números maiores aqui, ó. E um que vai até o 6, que é o normal, né? O dado mais simples. E esse vai até um pouquinho mais que o 6, vai chegar no 10. Aqui estão as cartinhas dos remédios, né? Vocês vão observar aqui, ó, as cartinhas dos remédios. Tem até injeção, né? Em falar em remédio, essa semana vocês vão ter aula de ciências e na aula de ciências vocês vão aprender sobre remédios, né? Então não perca a aula de ciências da natureza desta semana, que vocês vão falar com a professora de ciências, vai ensinar para vocês coisas sobre os remédios. E aqui está o receituário, né? Que é onde a gente vai encontrar o que o médico nos orientou. Então aqui estão as indicações das febres ou, né, da temperatura normal.
e aqui do ladinho é o que ele vai ter que fazer, o que o médico orientou para que ele fizesse. Então vai aparecer aí na tela para vocês agora essa cartinha mais ampliada para vocês poderem ler o que vai aparecer. Vai aparecer para vocês daqui a pouquinho. Vamos lá? Olhem aí então, a cartinha da receita é isso aí, ó. Tem as temperaturas marcadas ali, né, entre um intervalo, um certo intervalo, e ali do lado, o que ela é? Se ela é hipotermia, ou seja, quando você está com o corpo muito frio, muito gelado, você tem que se esquentar, você tem que se agasalhar, né? Então, quando o corpo fica hipotérmico, é quando ele tem menos que 35 graus. A normalidade, né, é entre 36, 37,5, é considerado aí dentro da normalidade a temperatura. De 37, ali embaixo está 37,5, né, que é a normalidade. Daí em cima já pula para o 37,8. Mas professora, e o 37,6, o 37,7? A gente vai considerar junto com febre, tá? Porque é um subfebril, ou seja, é uma febre bem baixinha ainda, mas ele é febre. Então a gente vai considerar como febre também. De 37,6, então, até o 39,5 vai ser considerada febre. Depois sobe para febre alta, acima de 39,5 ou 39,5 já é uma febre alta, até mais ou menos 41 graus. E acima de 41 graus é hipertermia, significa o quê? Que é uma febre exagerada, ou seja, o corpo está muito quente, né? Existem muitas vibrações dentro das moléculas do nosso corpo, então isso significa que o corpo está reagindo a alguma espécie de infecção, tá bom? E ali estão as orientações do médico, né? E aqui estão os nossos dados. A gente vai jogar aqui poucas vezes, a gente não vai conseguir jogar muito, é só mais ou menos para vocês verem como que funciona essa leitura, tá bom? Então vamos lá, aqui está a carta do consultório do doutor Saúde, né, que vai estar aqui na mesa da professora, junto com as cartinhas do receituário que ele vai nos dar, né? E a gente vai começar então jogando. Vamos lá? Vamos começar então com as moças, né, com as meninas, vamos deixar a marcação sempre no 36, porque foi essa orientação que foi dada lá na instrução. Sempre a primeira marcação começa no 36. Vamos jogar o dado, pode ser o dado numérico ou o dado de temperatura? Pode. Veja, a temperatura tem tanto fogo quanto gelo, né? E os números são números normais, tá bom? Então, se sair gelo, desce. Se sair fogo, sobe, ok? Então, vamos lá, vamos jogar primeiro esse aqui. O que saiu? Fogo, vai subir. Então, a temperatura da Ive vai subir. Quanto que vai subir? Quanto? Opa! 2, vai subir 2. Então, nós vamos subir 2 o quê, professoras? 2 risquinhos, que são os décimos dos graus. Então, aqui, ó, 2 risquinhos. Subir 2, ok? Agora é a vez do Edu. Então, vamos jogar lá o dado da temperatura do Edu. Quanto? Fogo, né? Vai subir, quer dizer, vai subir, né? Fogo vai subir. Vamos ver quanto? Vamos jogar esse dado aqui. 2 também. Nossa, tá viciado o dadinho aqui. Vamos lá. 1, 2. Isso. Agora, vamos de novo para a Ive. Dado da temperatura, tá subindo também, ó, é fogo. Agora vamos pegar o outro dado, que é um pouquinho maior, tem números maiores, ó, vamos lá? Quanto que vai subir? 10. Então vamos contar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual é a temperatura da Ive agora? Vocês conseguem fazer a leitura? Ela passou, ó, 37, que é o inteiro. Ó, 37. E ela passou 2 risquinhos, ó. Então, ela tá no 37,2. Isso, esse é o registro da temperatura da Ive agora. Vamos para o Edu. Qual que foi a temperatura? Agora vai ser o quê? O Edu vai descer a temperatura dele. Isso, vamos ver quanto que Edu vai descer. Quanto? 3. Muito bem, então ele vai descer 3. Agora o Edu vai descer. 1, 2, 3. Ó, vou de novo, ele estava aqui, ó. 1, 2,
3. Ó, tá aqui agora, no último risquinho antes de chegar no 36. Qual é a temperatura dele? Olha aqui, está marcando aqui mais abaixo, né, ó, 35. Agora vamos contar. Se dá no 35, aqui é meio, né? Sempre vai ser 0,5 porque é metade. Então, 0,6, 7, 8, 9. Então, 35,9 é a temperatura do Edu. Muito bem. Vamos mais uma vez agora para a Ive? A Ive vai o quê? Abaixar a temperatura dela. Enquanto vamos jogar o dado em 3. Então, vamos diminuir a temperatura da Ive em 3. Então, nós estamos no 37,2. Vamos descer 1, 2, 3. Ela parou aqui, ó, nessa temperatura no último risquinho. Então, 36,9, né? Porque se eu contar daqui até aqui, eu tenho 9 risquinhos. Então, é a temperatura da Ive. Vamos mais uma vez agora para o Edu. O Edu vai subir a temperatura dele. Enquanto? Vamos ver? Em 8. Muito bem, 8. Vamos subir a temperatura do Edu em 8. Então, vamos lá. Nós estamos aqui no risquinho do 35,9, né? 8 agora. Vamos subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual é a temperatura agora do Edu nesse momento? 36. E ele parou aqui, ó. Vamos ver quanto que tem até aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 36,7. Isso mesmo. Agora vamos para mais uma vez só da Ive e do Edu. Daí a gente termina a nossa rodada por aqui, tá bom? Alguém passou de 37,5? Ainda não. Se passar, o que acontece? A gente vai usar o recurso do médico. Por enquanto, ninguém passou de 37,5. Mas vamos ver agora se alguém vai passar. Vamos jogar o dado da temperatura. Temperatura sobe. Sobe quanto? Sobe da Ive, 8. Vamos lá, vamos subir. Então, 1, tá aqui, ó. 1, 2, 1 aqui, né? Vai subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Opa, a Ive passou do 37,5. Ela passou para o 37,7. Ela precisa de médico. Então, agora vamos para o Doutor Saúde. O Doutor Saúde vai dar a receita para ela. A receita dela é essa receitinha aqui. Vamos ver o que precisa do 37,7 dela? 37,7 é febre. Acabou de tomar o remédio em gotas. Siga as instruções. Então, remédio em gota, vamos pegar o remédio em gota, que é esse aqui, né? O remédio em gotas. E a gente vai ler aqui atrás agora as instruções. Olha lá. Está se recuperando. A febre está cedendo. Volte 0,5 graus na escala do termômetro. Então, vamos lá. 0,5 são 5 casinhas dessa aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ela parou aonde? No 37,2. Então, beleza. Agora vamos para o Edu. Vamos jogar o dado da temperatura. Isso, vai subir. Vai subir quanto? Vamos pegar o dado agora, jogar. Vai subir 8 também. Vamos lá. Estamos aqui no Edu, 36,7. Vai subir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá. Ficou aonde? No 37,5. E agora, professora? 37,5 ainda está dentro da normalidade, né? Então, não vai mexer com o médico. Tá, a gente vai poder jogar bastante vezes, mas o nosso tempo aqui não nos permite. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai ver quem que chegou mais perto da faixa do da normalidade. Bem, os dois estão dentro da normalidade, ó. 37,5 para o Edu, 37,2 para a Ive. Só que o que acontece? O
O Edu, ele tá com uma temperatura um pouco mais alta que da Ive. Então, significa que o Edu, ele tá com um pouquinho mais de febre. E a Ive, não, né? Assim, não teve febre, mas temperatura um pouquinho maior. Já a Ive, não. Então, o que vai acontecer? A Ive vai ficar, nesse momento agora, com a vencedora do jogo, né? Então, a brincadeira, que é a nossa brincadeira, nosso jogo da temperatura, a Ive vai ficar porque o empate aconteceu, mas como a gente tem, podíamos jogar mais uma vez para desempatar? Podíamos, porque eles estão os dois no intervalo, mas o nosso tempo não vai nos permitir. Então, desse modo, a professora vai dizer que a Ive é a que vai receber, né, o crédito do jogo aqui, porque ela venceu, porque está com menos temperatura, ok? Então, tá bom. Então, só para a gente finalizar a nossa ideia do jogo, vamos problematizar algumas jogadas? Rapidinho, vamos lá? Então, o jogo, nós temos aí duas situações problemas. Aí a gente vai resolver e depois a gente vai pular lá para o nosso objetivo para a gente terminar a aula. Mas vamos olhar aqui primeiro. No jogo, a Ive ficou com a sua temperatura em 37,6. Ela teve que pedir consulta médica e viu que na carta dizia: está se recuperando, a febre está excedendo. Volte 0,2 na escala do termômetro. Agora, qual é a nova temperatura da Ive? Ó, ela estava com 37,6, desceu 2 risquinhos. Então, diminuindo 0,2 lá do 37,6, vai parar aonde? Muito bem, 37,4, porque eu tirei 2 décimos lá dos 37,6. E o Edu, né, no jogo, está com 40 de temperatura. E na carta da receita diz assim: o médico acertou no remédio. A sua febre está cedendo. Volte 2 graus na escala do termômetro. Qual será a sua nova temperatura? Bem, agora não é mais décimos. Tá vendo ali que o 2 é inteiros? Se o 2 é inteiro, significa que eu vou ter que tirar do 40. Muito bem. Então, 40 graus menos 2 graus dá quanto? Vamos ver? Isso aí, 38 graus. Então, agora vamos ver se a gente conseguiu atingir o objetivo? Acho que sim, né? Reconhecer o grau Celsius como unidade de temperatura para ler temperaturas em termômetros analógicos. Então, foi isso que a gente fez. A gente observou as leituras do termômetro, reconhecendo o grau Celsius como a unidade de temperatura. Não é isso? Então, a gente conseguiu finalizar a nossa aula de hoje muito bem. Mas antes de ir embora, eu trouxe a tarefa. A tarefa tá aí, ó. Nós temos 6 situações de temperatura de ambiente, né? Dada em algumas cidades aí do nosso Brasil. Vocês vão olhar a temperatura que está registrada naqueles quadrinhos, vão lá no termômetro dizer qual é a cidade que está localizada naquela setinha que está lá. Você vai ter que reconhecer qual é a cidade pelo número da temperatura que está registrada e depois ali embaixo colocar a temperatura da mais baixa para mais alta, tá bom? Então é isso que nós vamos fazer na tarefa. Então fica aí, né, para você treinar um pouquinho mais, conseguir fazer a leitura aí, né, das temperaturas no termômetro também analógico, só que agora a temperatura da tarefa é em relação ao ambiente, mas é a mesma coisa, a situação é igual na leitura e fica aí para vocês treinarem, ok? Mas então, meus amores, a gente chegou agora no final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado e principalmente aprendido, isso mesmo. Então fiquem com um beijinho da professora e até a próxima aula. Vem aí, Geografia. Olá, crianças! Estamos aqui mais uma vez para uma aula de Ciências Humanas. O tema da nossa aula de hoje são problemas ambientais. Mas antes de nós vermos o que são esses problemas ambientais, vamos ver qual é o objetivo da nossa aula. São 2 objetivos hoje. Primeiro, identificar os problemas ambientais que circundam em nosso país. Segundo objetivo, reconhecer que o ser humano é o maior responsável pelos problemas ambientais existentes no planeta. Vamos ver então o que são problemas ambientais e quais são eles. Problemas ambientais. Vamos ler lá. O ser humano jamais produziu tanto lixo e talvez a natureza nunca tenha sido mais clara em querer devolver, na forma de consequências, tudo aquilo que ele é capaz de produzir. Quem é que produz esses problemas ambientais? Neste caso aqui, o lixo. São os próprios seres humanos.
Esse lixo já é produzido há muito tempo. Talvez algum dia você já tenha escutado falar das revoluções industriais. Quando foram? O que é isso? As revoluções industriais foram quando surgiram as indústrias. E a partir do momento que começaram a surgir as indústrias, começou-se a produzir muito mais lixo e poluir muito mais a atmosfera. Por que isso? Porque a partir do momento que nós vamos queimar o combustível, seja nas indústrias ou seja nos automóveis, esse combustível queimado vai acontecer o quê? Ele vai liberar um gás na atmosfera que vai poluí-la. Nós já vamos chegar aí. Consequências do lixo. Então, olha só. O lixo que você produz na sua casa, o lixo que é produzido em todos os lugares, nas lojas, mercados, nas indústrias, todo esse lixo, ele vai para algum lugar. Existem vários lugares em várias cidades diferentes. Existe o lixão, existe o que nós chamamos de aterro controlado e existe o que nós chamamos de aterro sanitário. O que deveria ser feito com todo esse lixo? Primeiro de tudo, separar aquilo que já escutaram falar muitas vezes na televisão e às vezes em musiquinhas, né, que falam assim, lixo que não é lixo, não vai para o lixo. Então, primeiro de tudo, deveria ser separado o lixo, aquele que pode ser reciclado, que nós já vamos ver daqui a pouquinho, e aquele lixo que ele vai ser decomposto, aquela matéria orgânica que vai se decompondo. Mas na maioria das vezes, esse lixo ele não é dividido, ele não é separado, ele vai todo junto para esse lixão, que é o pior de todos os reservatórios que eu acabei de falar. Lixão, aterro sanitário e aterro controlado. O lixão joga-se lá tudo aquilo que sai da nossa casa, seja o lixo do banheiro com papel higiênico sujo, seja o lixo da cozinha, tudo aquilo que sai da nossa casa o lixeiro passa lá e leva. E aquilo lá vai virando uma montoeira de lixo, que começa a se decompor, que junta insetos, que dá mau cheiro, que fica muito ruim. Vamos ver lá. O lixo produzido nas cidades traz sérias consequências para a natureza, como eu acabei de falar. Esse lixo, ele vai liberar um cheiro ruim, um líquido ruim também, um líquido chamado chorume, que ele vai poluir o solo, que ele vai poluir a água. E muitas vezes existem pessoas que moram ali perto, essas pessoas também vão ficar vivendo no meio daquele lixo. E aí esse chorume, como eu falei, contamina o solo, que mais? O mau cheiro que eu acabei de falar, o aumento do número de incêndios causado pelos gases quando esse lixo está se decompondo, além dele liberar esse líquido que eu falei para vocês, que se chama chorume, e além dele liberar um mau cheiro, ele libera um gás também, que em dias muito quentes pode também causar incêndios. Deslizamentos, muitas vezes vocês veem no Rio de Janeiro, deslizamento de uma encosta. O que é uma encosta? É uma montanha. Vou contar uma curiosidade para vocês. Alguns anos atrás, tinha um morro chamado Morro do Bumba, lá no Rio de Janeiro. Esse morro ele deslizou, todas as casas que estavam ali deslizaram junto e muitas pessoas morreram. Foram pesquisar por que isso aconteceu. É claro que primeiro por causa da chuva, segundo por causa do quê? Aquele terreno ali, há muitos anos atrás, era um lixão. E como nós sabemos, vai jogando lixo, jogando, ele vai fazendo um morro, né? Bem grande. Quando esse morro estava muito grande, tinha muito lixo, a prefeitura ou alguém responsável foi lá e mandou colocar terra em cima e colocaram grama. Há alguns anos se passaram, as pessoas que foram para o Rio de Janeiro não tinham de morar e foram morar nesse local. Construíram as suas casas, muitas vezes pessoas com baixo poder aquisitivo, né, com pouco dinheiro, elas não puderam fazer casas muito bem feitas. E aí construíram as suas casas ali, em cima daquele morro que um dia tinha sido lixão. Quando veio a chuva, deslizou tudo. E eles descobriram que embaixo daquele morro não tinha terra, tinha lixo. Então isso é um dos grandes problemas que nós podemos ver não só lá no Rio de Janeiro, aqui na nossa cidade também. Assoreamento de mananciais. O que é isso, professora? Mananciais nós podemos dizer que são os rios. O assoreamento é o quê? É quando alguma coisa, pode ser o lixo ou pode até ser mesmo a terra ou então as folhas, os galhos das árvores se depositam no fundo do rio, diminuindo o volume do rio. Então o assoreamento é quando
Esses produtos, aqui no caso do lixo, ficam no fundo do rio. E aí o rio fica muito cheio, o seu fundinho lá está muito cheio de lixo, ou então até em volta, e ele transborda. Causando o quê? Enchentes. E aí muita gente reclama, vai na televisão, reclama da enchente, mas quem será o culpado pela enchente? É claro que a chuva veio, mas a chuva não é a culpada pela enchente. Quem é? São as próprias pessoas que jogaram esse lixo, tanto tampando os bueiros, quanto lá nos rios. E é claro que vai estragar a nossa paisagem. Quando nós falamos do lixo, ali nós estávamos falando daquele lixo orgânico, aquele que se decompõe. Mas eu falei também da reciclagem. O que é reciclar? É eu pegar aquele material e separar do lixo que se decompõe, né? Da folha de alguma verdura, da casca da batata, da casca da banana, todo esse material que vai se decompondo eu separo. Quais são os materiais que nós podemos reciclar? O vidro, o plástico, o papel, o metal, até o isopor. Alguns meses atrás, ano passado, ano retrasado, em algumas escolas, existia uma campanha de reciclagem do isopor. Então as pessoas, todas as crianças e as pessoas da comunidade podiam pegar esse isopor, né, limpinho, sempre tem que lavar, porque senão junta bichinho, leva na escola e esse isopor vai ser reciclado, ele vai se tornar outro isopor. Também tem nas escolas um outro tipo de reciclagem, em muitas escolas tem. Será que na tua escola tem? Pensem lá, a reciclagem do óleo de cozinha. Como assim a reciclagem do óleo de cozinha? Você já deve ter escutado falar a mãe, a avó, a tia ou até a professora que transforma o óleo de cozinha, aquele que a mãe frita a batata, frita o pastel, transforma ele em sabão. Muitas vezes vocês já viram. Muitas mães acham que esse sabão é muito bom. Lá nas escolas, o que acontece? As professoras devem ter estimulado vocês a levar sempre o óleo sujo lá para a escola. E esse óleo pode ser trocado, uma empresa vai lá na escola e troca o óleo por produtos de limpeza. Isso é bom? É claro que é bom, porque todo o óleo que nós jogamos no rio, ele vai poluir uma grande quantidade de água. E aí, se nós não jogarmos esse óleo, levarmos para essa empresa produz ração, produz produtos de limpeza também, é menos óleo para poluir as águas, tanto os rios quanto os mares. Aí nós temos aqui cada latão, muitas vezes vocês já viram os latões de coloridos, nós jogamos um tipo de produto. É claro que nas escolas ou nos lugares que nós visitamos, não tem todas essas cores aqui. Geralmente tem o de papel e papelão, de plástico, vidro e metal às vezes. Madeira dificilmente. Esses materiais contaminados também não, porque na escola não tem. Esses materiais hospitalares também não tem na escola, porque nós não trabalhamos com isso. Esses materiais radioativos também não. Os materiais orgânicos, que aí é o resto de comida. E resíduos em geral, não reciclado. Então o lixo cinza, o latão cinza, é quando está tudo misturado. Quando nós falamos em reciclagem, nós não estamos falando apenas de eu pegar a garrafa PET, por exemplo, colocar no lixo reciclável e aí eles levarem. O que eles fazem com isso? Se vocês nunca viram, a garrafa PET, ela pode ser transformada em caneta, em camiseta. Como assim? Vai para uma indústria e aquele plástico da garrafa PET vira fios. Eles misturam com outros materiais e produzem camisetas, canetas, réguas e assim por diante. Mas eu posso, além de reciclar, eu posso fazer o quê? Reutilizar. Olha aqui. Reutilizar é o quê? Pegar essa garrafa que veio refrigerante e usar na minha casa como garrafa d'água. Ou então eu posso pegar essa garrafa, cortar ela e transformar num vasinho. Isso é o quê? Reutilizar. Outro R que nós temos aqui, que são os 5 R's, é o reduzir. Reduzir a quantidade de coisas que eu compro. Quanto mais eu compro, mais embalagens eu ganho, né? Vem junto, vem o pacotinho, então eu compro uma camiseta. Vem um pacotinho dentro de outro pacotinho e dentro de uma sacola. São 3 embalagens plásticas
que nós já vamos ver, demoram muito e muito tempo para desaparecer na natureza. Então, reutilizar, reciclar, reduzir, recusar, muitas vezes recusar é o quê? Vou lá no mercado, ao invés de eu pegar aquele monte de sacolinha plástica, eu levar a minha sacola de tecido ou até mesmo de plástico, mas uma sacola mais grossa, que eu posso utilizar várias vezes. E aí eu vou estar recusando aquele que está me oferecendo, para não gerar muito mais lixo na minha casa. E refletir sobre as minhas atitudes. O que eu posso fazer para contribuir com o meio ambiente? Ah, professora, mas eu sou só um. Se cada um fizer um pouquinho, com certeza essa quantidade de lixo aqui vai diminuir. Agora, muitas vezes eu penso, se eu fizer só a minha parte não vai adiantar, então eu não vou fazer. Olha o que eu falei para vocês, alguns materiais demoram muito tempo para desaparecerem, vamos dizer assim, na natureza. Então, olha só, o papel, aquele papel do caderno, do livro, qualquer papel que vocês jogam junto com os outros lixos, demoram de 3 a 6 meses para desaparecer na natureza. O tecido, uma camiseta que vocês joguem junto com o lixo e não mandem para reciclagem ou utilizem para outra coisa, demoram de 6 meses a 1 ano. O nylon, aquele fio, aonde que eu vejo? Às vezes os meninos usam para soltar pipa, ou aquele fio do varal que a mãe usa para pendurar roupa. Mais de 30 anos. Vamos imaginar que o fio de vocês soltarem pipa embolou tudo e vocês jogaram no lixo. Hoje vocês têm 10, 11, 12 anos. Quando vocês tiverem 40, aquele fio vai estar lá ainda. Então demora muito tempo para ele desaparecer. Olhem o vidro, pessoal. Quanto tempo ele demora? 1 milhão de anos. Muito, muito tempo. Ele quase não desaparece. Nós vamos estar aqui, os filhos, netos, bisnetos, tataranetos e o vidro vai estar lá ainda. Por isso devemos mandar para reciclagem. A borracha, ninguém sabe quanto tempo. Borracha do quê? Pneu, por exemplo. Ele vai ficar lá quantos e quantos anos e ninguém sabe quanto tempo ele demora. Plásticos e metal, olha só esta tampinha aqui, a tampinha que vocês usam para tampar lá o refrigerante, que vem no refrigerante, mais de 100 anos. Aqui na cidade de Ponta Grossa existe uma campanha para você juntar essas tampinhas de plástico e doar para uma ONG e ela vai dar a destinação correta, do mesmo jeito que a gente faz com os lacres das latinhas, esses lacres também. Vocês sabem, já teve uma campanha na escola também, que juntando uma garrafa de lacre, lembra lá? Juntando as garrafas de lacre, mandava lá para a Secretaria de Educação e a assistente social conseguia trocar, se eu não estou enganada, 37 garrafas por uma cadeira de rodas. Muitas vezes a gente achava que isso era lenda, né? Que era mentira, que não acontecia. Mas existe uma empresa que faz essa troca, porque o alumínio do lacre é muito bom para ser vendido e depois transformado em outras coisas. A madeira pintada demora em média 13 anos para se decompor na natureza e isso aqui que é muito feio, mais ou menos uns 5 anos, certo? Vamos ver lá. O que nós podemos fazer com esse material então, ao invés de nós jogarmos na natureza? Olha só, podemos plantar flores, existem várias escolas na rede que utilizam os pneus para fazer a horta. Então, ao invés de fazer a horta da escola só na terra, eles fazem em pneus. Será que lá na tua escola tem uma horta? Será que essa horta na tua escola, ela é de pneu? Se não for, nós podemos dar essa ideia para a professora. O que vocês acham? Olha só, aqui também uma horta vertical. O que é uma horta vertical? Ela é de cima até embaixo. Essas garrafas PETs, elas são amarradas com fio de nylon. E aí é plantado, geralmente aqui é plantado temperos, mas vocês podem plantar o que vocês quiserem. É claro que ninguém vai plantar uma árvore, por exemplo, de maçã, porque essa garrafa não vai conseguir segurar, né? Aqui, olha só, casinhas de cachorro. Aqui, bonequinhos, os super-heróis feitos com o quê? O que será que é isso? Ah, o rolinho de papel higiênico. Posso fazer, pintar e daí vocês usam para brincar. Continuando lá.
Próximo problema ambiental. Então, o primeiro foi o lixo. Segundo, desmatamento. O que é o desmatamento? Só de vocês olharem aqui, vocês já sabem o que é o desmatamento. Aqui está a vegetação e aqui foi cortada. Isso já acontece há muito tempo, desde a época que os portugueses vieram para cá. Por que eles cortavam a madeira e por que nós continuamos cortando a madeira? Nós usamos a madeira para fazer móveis, para fazer casas. Então, professora, não pode cortar a madeira? Poder, nós podemos. Mas nós temos que saber qual é a madeira, quais são as árvores que nós vamos cortar. Nós não podemos ir lá no meio de uma floresta e começar a cortar as árvores e levar embora para vender ou para construir alguma coisa. Eu posso cortar as árvores que eu plantei. Então eu planto as árvores, eu tenho uma fazenda, eu planto árvores, daqui a alguns anos eu corto. Isso pode? Isso pode. Agora, cortar a árvore de florestas, isso não pode. Nós já vamos ver quais são as florestas que nós temos, relembrar, né, aqui no Brasil e como elas estão. As principais florestas que sofrem com desmatamento aqui no Brasil. A Mata Atlântica, que eu falei que é no litoral, Floresta Amazônica, que é lá na região norte, e a Mata das Araucárias, que é aqui no Paraná. Essas três que mais sofrem com o desmatamento aqui. Olha lá, olha que linda a Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela tem muitas árvores de grande porte. O que são árvores de grande porte? São árvores muito altas. Essa Mata Atlântica é a que mais sofreu com a vinda dos portugueses. Por quê? Vocês já viram nas aulas de história que os portugueses chegaram aqui em qual meio de transporte? Foram em caravelas, né? Essas caravelas, que são os barcos que existiam só antigamente, elas viajavam apenas pela água. Então elas chegaram todas no litoral. E qual a vegetação? Vou voltar lá. Qual a vegetação que nós temos no litoral? A Mata Atlântica. Por esse motivo, a Mata Atlântica hoje resta apenas 7% de tudo que existia. Mas por que eles cortaram tanto? Não é que eles cortaram tanto, mas para eles poderem construírem as casas, as rodovias, construírem as empresas, construírem tudo que nós conhecemos, não dá para construir com uma árvore no meio. Já imaginaram a casa de vocês com uma árvore no meio e a casa em volta? Ia ficar meio estranho. Então eles tiveram que cortar. Por isso que eles cortaram tanto a Mata Atlântica. Só depois que eles começaram a ir em direção ao interior do Brasil. E é claro que começaram a cortar as árvores também. Próxima, Floresta da Mata das Araucárias. E aí nós já sabemos onde fica. Aqui principalmente na região do Paraná, que nós chamamos de Pinheiro do Paraná. Essa vegetação ela está ameaçada de extinção. O que é ameaçada de extinção? Pode ser que se as pessoas continuarem cortando ela do jeito que estão, daqui a alguns anos não exista mais. E aí, nem nós que vivemos aqui no Paraná vamos ter pinhão para comer, porque o pinhão vem da onde? Da araucária. Se acabar, acabou o pinhão também. E a floresta amazônica, olha só que linda! Então nós temos o rio Amazonas e a floresta amazônica. Toda vez, sempre aparece no jornal, pelo menos uma vez por mês, que foram encontrados madeireiros lá, pessoas que estão cortando essas árvores clandestinamente. O que é clandestinamente? É sem autorização de ninguém. Porque se não pode cortar, ninguém vai autorizar, né? Nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente. E aí eles são descobertos lá, eles saem de onde eles estavam e daqui a alguns meses, daqui a alguns dias, eles vão para outro lugar. Se nós conseguíssemos sobrevoar, né, a floresta amazônica, nós, eu e vocês, a gente ia ver vários buraquinhos lá. Aqui eu trouxe uma foto que mostra a vegetação do Brasil em 1985. Vejam lá que nem é quando os portugueses chegaram aqui. É bem próximo. E em 2017, olha só, essas partes em cor de rosa
e essas partes em amarelo são regiões que onde tinha vegetação, tanto a floresta quanto os outros tipos de vegetação, e hoje foram criados, né, lugares para plantação, criação de animais. E aí o que acontece? Foi tirada a vegetação, os animais estão ali, a plantação de soja, de milho, de qualquer outra coisa, e aí o que acontece? A vegetação está diminuindo cada vez mais. Causas do desmatamento: a agropecuária, que eu já falei para vocês, a utilização da madeira, maior demanda de recursos naturais. O que é? As pessoas querem mais recursos naturais, por isso vão cortando as árvores. Crescimento das cidades, urbanização é o crescimento das cidades em relação às áreas urbanas, que vocês já viram aqui também, e o aumento das queimadas. As queimadas são outros problemas ambientais que nós já vamos ver. Quais são as consequências do desmatamento? Vai diminuir a quantidade de árvores e de animais, que é a perda de biodiversidade, a erosão do solo, que muitas vezes ele perde os seus nutrientes e acaba se rachando, a extinção dos rios, os efeitos climáticos que nós já vamos ver também, que é um dos problemas ambientais. Desertificação é o quê? Retirada de nutrientes em áreas mais áridas e semiáridas, são áreas mais secas e mais quentes. E a perda dos recursos naturais. Tudo isso é consequência do desmatamento. Próximo problema ambiental, as queimadas. As queimadas, muitas vezes elas podem acontecer de maneira acidental. Como assim? Alguém estava passando na estrada, jogou alguma coisa que não devia para fora do carro e aquela vegetação estava seca, pegou fogo. Ou então, muitas vezes a queimada pode ser porque os fazendeiros realmente querem. Como assim? Eles plantaram soja e ao invés deles revirarem a terra, eles queimam aquela palha que sobrou porque é muito mais rápido. Só que em volta pode ser que tinha outro tipo de vegetação. E aí é difícil de controlar, acaba pegando fogo em tudo. Consequências da queimada: alteração dos ecossistemas. Como assim? Os animais e a vegetação que estavam ali, elas vão se alterando, porque os animais têm que fugir, eles não vão ficar no meio do fogo. Circulação da água, o que vai acontecer? Quando nós vamos ter queimadas, pode ser que embaixo nós vamos ter um lençol freático. Se não tem vegetação, muitas vezes essa água não vai infiltrar e vai modificar tudo. Nós vamos ter problemas com a fauna e a flora. Fauna é o quê? Já falei que são os animais, e a flora é a vegetação. Redução da biodiversidade, que é a mesma consequência do desmatamento. Emissão de gases poluentes, porque essa queimada vai liberar também muitos gases que acabam poluindo a atmosfera. Piora a qualidade do ar como consequência, né, desses gases poluentes. E o efeito estufa, que nós já vamos falar sobre ele. Além desses tipos de queimadas que eu falei para vocês, existem queimadas por vandalismo, as pessoas fazem de maldade mesmo, acabam botando fogo porque é do vizinho, porque não gosta ou porque só não tem o que fazer, né? Por brincadeira, e acaba destruindo tudo. Negligência, balões de festa junina, por isso que são proibidos, porque a gente solta o balão, o que acontece? O balão vai cair em um lugar que não devia. A causa criminosa, o que é a causa criminosa? É a disputa por posses de terra. Então eu tenho a minha fazenda, você tem a tua fazenda, e aí o que acontece? Para eu conseguir aquele pedaço, eu vou lá e boto fogo. Talvez você não tenha dinheiro para replantar e você tenha que ir embora. E por condições climáticas, que é a falta de chuva. Então olha só, nós vimos o lixo, as queimadas, o desmatamento. O que nós podemos fazer para melhorar tudo isso? O que nós podemos fazer para mudar isso? Eu trouxe aqui para vocês uma árvore e eu já vou mostrar para vocês essa árvore. Antes disso, eu vou ler o texto que conta o que é essa árvore. Esse texto foi escrito pela professora Eliane, lá da Escola Judite.
e aí eu vou mostrar para vocês a árvore e vocês vão entender. Hoje nós conversamos sobre o meio ambiente e para ilustrar essa aula eu trouxe essa árvore, que eu já vou mostrar para vocês. Mas ela não é uma árvore comum. Eu trouxe aqui a árvore do conhecimento. Professora, de quem é essa árvore? Quem plantou? A resposta é simples. Fui eu, você, nossa família, nossos amigos, enfim, todos que fazem parte da nossa vida. Ao longo da vida, nós precisamos semear o conhecimento, regar, cuidar, esperar que a árvore cresça para depois colher os frutos. Desde o preparo do terreno até a colheita é um longo processo e todo o processo é trabalhoso. Exige dedicação e muitos cuidados. Muitas vezes vemos belas árvores, como o programa Vem Aprender, e nem imaginamos a trabalheira que deu. Quanta mão de obra, quantas pessoas envolvidas, quantas tecnologias foram utilizadas para que frutificasse e seus belos e saborosos frutos pudessem ser colhidos. Desde nosso nascimento, o conhecimento está sempre se renovando, se multiplicando, se transformando. Todos temos o que aprender e ensinar. E para encerrar nossa aula, os alunos do 5º ano da Escola Judite Macedo Silveira, que são os responsáveis pelo cultivo da nossa árvore, assim como vocês, trouxeram para compartilhar alguns ensinamentos sobre o tema de hoje. Vamos conferir? Então, olha só, essa aqui é a árvore do conhecimento que eu falei para vocês. E as crianças da Escola Judite trouxeram algumas informações para nós transformarmos essa árvore em algo muito mais bonito, muito mais colorido. Vamos ver o que essas crianças trouxeram? Olha lá, a primeira criança. Bom dia, professora. Meu nome é Sofia. A minha dica é sobre atitudes que nos darão um mundo melhor. São evitar imprimir documentos desnecessários, separar o lixo em casa e no trabalho, reciclar ou reaproveitar tudo o que puder. Então olha só, ela falou as informações dela e mandou uma maçãzinha. O que ela disse? Primeiro, evitar imprimir coisas desnecessárias, principalmente porque quanto mais nós imprimimos, mais papéis nós vamos gerar. Então vamos colocar aqui. A nossa árvore vai começar a ficar mais colorida. Tem mais uma criança. Vamos ver? Oi, professora. Meu nome é Eduardo. Podemos ter um mundo melhor, economizando a água sempre que possível. No banho, ao lavar as roupas e as louças. Isso mesmo. Economizar a água, cuidar na hora de tomar banho e na hora de lavar a louça. Então, olha só, mais uma maçã para nossa árvore do conhecimento ficar muito bonita. Temos mais uma criança. Vamos ver lá? Olá, professora. Meu nome é Kathleen. A minha dica sobre atitudes para termos um mundo melhor é: prefiro os eletrodomésticos com baixo consumo de energia. Isso mesmo, Kathleen. Quanto mais antigo o nosso eletrodoméstico vai ficando, muitas vezes ele vai gastando mais energia. E quanto mais energia nós precisamos, mais recursos naturais para gerar essa energia. Então vamos lá, mais uma árvore, mais uma maçã e a nossa árvore do conhecimento está ficando muito bonita. Vamos lá para a próxima criança. Bom dia, professora. Eu sou a Emily. A minha dica é: abra mão dos utensílios em madeira e procure sempre por produtos ecologicamente corretos e sustentáveis. Olha só o que ela falou. Cada vez mais utilizarmos produtos ecologicamente corretos. Aqueles que, se nós precisarmos um dia, não precisarmos mais dele, né? Nós vamos mandar para reciclagem e eles possam ser reciclados. Então, olha só, mais uma árvore, mais uma florzinha, não, uma maçãzinha, onde é que eu vou pôr? Isto! Olha só que bonita está ficando a nossa árvore. Mais uma criança mandou um recadinho, vamos ver? Olá, professora, sou a Cauê. Para um mundo melhor, evite acender lâmpadas durante o dia e não deixe nenhuma luz acesa quando não estiver ninguém no local.
Isso, Cauane, evitar deixar a luz acesa durante o dia e também evitar deixar a luz acesa quando não tem ninguém naquele imóvel, né? No quarto, na sala. Vamos lá, mais uma maçã. Difícil, aê! E agora a última criança que mandou um recadinho para nós. Vamos ver o que ela falou? Bom dia, professora! Meu nome é Tainá. Minha dica para o mundo melhor é: ajuda a recuperar as áreas verdes e estimula-se a plantar uma árvore. Então, olha só, mais uma maçãzinha. Vamos tentar todos plantar uma árvore? Pode ser, pede ajuda para o papai e para a mamãe. Olha que linda ficou nossa árvore do conhecimento. Na verdade, não era a última criança, era a última maçã. Para finalizarmos a nossa aula, vamos ver agora o que o nosso último coleguinha trouxe para nós? Prestem atenção lá, ela trouxe uma informação muito importante. Bom dia, professoras, bom dia, alunos, bom dia a todos. Sou Luana Varlô, estudo na Escola Judite Macedo Silveira, no 5º ano. Diante de todas as dicas apresentadas por minhas colegas sobre atitudes que podem mudar nosso mundo para melhor, sendo assim, se cada um fizer a sua parte, podemos reduzir os danos causados ao meio ambiente e preservar nosso planeta para que as gerações futuras também possam usufruir dos recursos naturais tão importantes para a nossa existência. Está dizendo que se você cuidar do meio ambiente e do planeta agora, daqui para frente no futuro, a próxima geração também vai poder admirar a beleza, cuidar, e assim todos vão ficar felizes e o nosso planeta vai ficar bem melhor. Nosso mundo vai ficar melhor. Então, cuidem do nosso planeta, cuidem do meio ambiente, faça a sua parte. Então, olha só, ela falou o quê? Aquilo que eu já tinha falado no comecinho da aula. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, com certeza o nosso planeta e a nossa natureza ficará cada vez melhor. Espero que vocês tenham aprendido pelo menos um pouquinho de como cuidar da nossa natureza. A nossa aula de hoje está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau para vocês!